Em um mundo cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Caim e Abel. Ele olhou para o irmão. A raiva que havia começado como uma brasa pequena, agora queimava tudo por dentro. E quando os dois estavam sozinhos no campo, longe de qualquer testemunha, Caim se levantou contra Abel e o matou. O primeiro nascido de mulher havia se tornado o primeiro assassino da história. E o sangue do inocente clamou da terra direto ao céu. Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim. A vida fora do Éden era dura, marcada pelo suor, pela dor e pela sombra constante do que havia sido perdido. Mas a vida continuou. Eva concebeu e deu à luz Caim, o primogênito, e depois Abel. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 ofertas diante de Deus. E uma rivalidade que terminou com o primeiro derramamento de sangue inocente que a terra já conheceu. Caim e Abel cresceram num mundo que seus pais haviam quebrado. Eles não conheciam o jardim, não haviam caminhado com Deus no frescor da tarde, não tinham memória da perfeição. Mas tinham o suficiente para saber que Deus existia, que Ele era digno de adoração e que havia uma forma certa de se aproximar dele. Caim era lavrador. Trabalhava a terra, extraía dela o sustento com as próprias mãos, exatamente como Deus havia dito que seu pai faria depois da queda. Abel era pastor, cuidava dos rebanhos, conhecia cada animal, sabia o valor da vida que corria por baixo daquela lã. 2 homens, 2 vocações, 2 modos de encarar o mundo. No decorrer do tempo, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e da gordura deles. E então aconteceu algo que mudou tudo. Deus atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Essa pergunta ecoa através dos séculos e precisa ser respondida com cuidado, porque a resposta não está apenas no que foi oferecido, mas em quem ofereceu e como ofereceu. Abel trouxe os primogênitos, o melhor do rebanho, a gordura, que na cultura da época representava a parte mais valiosa. Havia intencionalidade, havia reverência, havia fé. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, deixa claro que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus uma oferta mais excelente do que Caim. A oferta de Abel não era apenas um presente. Era uma declaração de quem Abel era por dentro. A oferta de Caim, por outro lado, era simplesmente do fruto da terra, sem especificação, sem ênfase no melhor, sem a indicação de que havia ali um coração totalmente voltado para Deus. A rejeição não foi arbitrária, era o reflexo do estado do coração de Caim, que Deus via com perfeita clareza. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante se abateu. Deus viu a raiva de Caim e foi até ele, não para condená-lo, mas para alertá-lo, para dar a ele a mesma oportunidade que havia dado a Adão e Eva no jardim, a chance de escolher o caminho certo, antes que fosse tarde demais. Por que estás irado? E por que se abateu o teu semblante? Se fizeres bem, não serás acaso aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É uma das passagens mais impressionantes de todo o Antigo Testamento. Deus, falando diretamente com Caim, descreveu o pecado como uma fera agachada na porta, esperando a oportunidade de entrar. Disse a ele que era possível dominar sobre ela, que a escolha ainda estava em suas mãos, que o caminho para a aceitação ainda estava aberto, e ignorou. Em vez de examinar o próprio coração, em vez de se perguntar o que havia de errado na sua oferta e na sua relação com Deus, Caim olhou para o lado. Olhou para o irmão. E no lugar do arrependimento, o que cresceu dentro dele foi o ódio, porque era mais fácil odiar Abel do que enfrentar a si mesmo.
Era mais simples eliminar o espelho do que mudar o que o espelho mostrava. Caim disse a Abel seu irmão: Vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra Abel seu irmão, e o matou. O silêncio depois do assassinato deve ter sido absoluto. Não havia ninguém para ver. Não havia câmera, não havia testemunha, não havia tribunal humano. Caim estava sozinho com o que havia feito e com a terra que havia bebido o sangue do irmão. Então Deus falou novamente: Onde está Abel teu irmão? É a mesma estrutura do jardim. A mesma pergunta que não busca informação, mas confissão. A mesma abertura para que o culpado se apresente, assuma e encontre misericórdia. Mas Caim respondeu com a frieza de alguém que havia endurecido completamente o coração: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? A negação, a insolência, o mesmo padrão de Adão, mas agravado. Adão havia mentido com medo. Caim mentiu em arrogância. E Deus disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel falava, mesmo morto, mesmo derramado no chão de um campo sem testemunhas, o sangue de Abel chegou ao céu. Nada estava escondido. Nada havia passado despercebido. O crime perfeito não existia diante de Deus. A sentença foi pronunciada. A terra que havia bebido o sangue de Abel pela mão de Caim, não mais lhe daria sua força. Caim seria errante e fugitivo pela terra. O homem que havia matado para resolver um problema, havia criado um problema que nunca mais teria solução. Caim então disse algo que revela uma profundidade de desespero que a maioria das pessoas não percebe na primeira leitura. É maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei errante e fugitivo na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Caim não pediu perdão. Não expressou remorso pelo irmão que havia matado, mas expressou medo. Reconheceu que havia uma consequência maior do que ele podia carregar. E nesse momento, Deus fez algo que a razão humana dificilmente compreende. Ele protegeu Caim. Deus pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse. O assassino foi marcado, não para ser identificado como alvo, mas para ser preservado. A misericórdia de Deus alcançou até o homem que havia cometido o primeiro homicídio da história, que havia mentido na cara de Deus, que não havia demonstrado arrependimento genuíno. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod, em hebraico, carrega o sentido de errância, de vagar sem destino. Caim construiu uma cidade, teve filhos, e sua linhagem continuou, mas tudo aconteceu longe da presença de Deus, marcado para sempre pelo peso do que havia feito. Abel não teve filhos, sua vida havia sido cortada antes do tempo. Mas seu nome não desapareceu, sua oferta ainda era lembrada, seu sangue ainda falava. E séculos depois, o escritor de Hebreus diria que Abel, mesmo morto, ainda fala por meio da fé. A história de Caim e Abel não é simplesmente sobre dois irmãos em conflito. É sobre o que acontece quando um coração recusa o caminho de Deus, e em vez de se humilhar diante da correção divina, vira-se contra quem serve de lembrete da própria falha. Caim não odiava Abel por nada que Abel havia feito contra ele. Odiava Abel porque a aceitação de Abel apontava para a rejeição de Caim. E em vez de deixar isso produzir um exame de consciência, deixou que produzisse destruição. É a dinâmica mais antiga e mais repetida da história humana. Eliminar o lembrete, em vez de resolver o problema. Mas há uma dimensão espiritual ainda mais profunda aqui. O sangue de Abel clamou da terra por justiça. E o Novo Testamento usa exatamente essa imagem para falar de Cristo, dizendo que o sangue de Jesus fala algo melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça, por vingança, por retribuição. O sangue de Jesus clama por misericórdia, por perdão, por reconciliação. Abel foi o inocente morto pela inveja de quem deveria ser irmão. Jesus foi o inocente morto pela inveja e pelo ódio de quem deveria reconhecê-lo como Senhor. A sombra de Caim e Abel aponta diretamente para a cruz. Aplicação para a vida real.
Existe um Caim dentro de cada ser humano. Não necessariamente um assassino, mas alguém que já sentiu aquela raiva específica que nasce quando outra pessoa é bem-sucedida, aceita, reconhecida, e você não. Alguém que já olhou para o lado e achou mais fácil culpar o próximo do que examinar o próprio coração. Deus disse a Caim que o pecado estava à porta, agachado, esperando. Disse que era possível dominar sobre ele. Essa palavra é para você hoje. Antes que a brasa vire incêndio, antes que a inveja vire ódio, antes que o ódio vire ação. O pecado não explode do nada, ele bate à porta devagar, pede só um momento de atenção, e vai se instalando, enquanto você ignora os avisos. E a pergunta de Deus para Caim é a mesma que ele faz para cada um de nós em algum momento da vida. Por que estás irado? Se fizeres bem, não serás aceito. A aceitação de Deus não é reservada para os favoritos. É oferecida a quem se aproxima com o coração certo. Caim tinha a mesma oportunidade de Abel. Ele escolheu não usá-la. Qual é a porta da sua vida onde o pecado está agachado agora? Qual é a relação onde a inveja está crescendo disfarçada de mágoa legítima? Qual é a voz que Deus já falou com você e que você ainda não ouviu de verdade? Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. 1 João 3,12. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de ser justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, sendo morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Caim foi embora. A linhagem de Adão continuou. Os séculos passaram, e a humanidade foi crescendo, mas não para o bem. A maldade se multiplicou de tal forma que a Bíblia registra algo que choca até hoje. Deus se arrependeu de ter criado o homem. A violência havia tomado conta de tudo, e o coração humano só concebia o mal continuamente. Mas havia um homem, apenas um, que andava com Deus quando todos ao redor haviam virado as costas para ele. E Deus disse a esse homem para construir algo que nunca havia existido antes, no meio de um mundo que não conhecia chuva. No próximo episódio, vamos falar sobre Noé, o dilúvio, e o que acontece quando Deus decide recomeçar. Se em algum momento dessa história, você reconheceu algo dentro de você, aquela raiva que não passou, aquela comparação que corrói por dentro, aquele momento em que Deus falou, e você preferiu não ouvir, escreve aqui nos comentários. Não precisa ser longo, pode ser uma palavra. Quero saber o que ficou com você. E se você quer continuar acompanhando essa série, ativa o sino aqui ao lado. Não estou pedindo isso para crescer o canal. Estou pedindo porque o próximo episódio é sobre um homem que enfrentou o julgamento de Deus sobre toda a terra e sobreviveu. E tem algo nessa história que vai mudar a forma como você entende a graça.